Salve galera, beleza? Chegando aqui com um quadro novo hoje, né, no canal, que é o nosso Cine Mangá. Aqui, né, como vocês sabem, a gente é do cinema, né, nós trabalhamos na área do audiovisual, mas eu também consumo muitos mangás, né, então tô sempre lendo o que sai, principalmente da Shonen Jump. E aí a gente resolveu unir essas duas artes, né, trazendo esse quadro que é uma análise de mangá com uma perspectiva de como se fosse uma premiação de cinema. Então a gente vai fazer tipo o Oscar dos mangás aqui, com os melhores de cada mês. Então o que a gente pensou? A gente vai ter 6 categorias, cada mês a gente vai eleger então os melhores. Coadjuvante masculino, coadjuvante feminina, protagonista masculino, protagonista feminina, antagonista e o melhor mangá do mês. Então a gente vai fazer essas escolhas a cada mês. E aí no final do ano a gente pode definir os melhores do ano em cada categoria. Caso tenha empate de alguém que teve o mesmo número de votos que o outro, a gente abre para vocês votarem. Então ainda pode rolar uma votação aqui na comunidade do canal. Bom, para nossa primeira categoria temos o melhor coadjuvante masculino. Então a gente vai falar primeiro de agosto e depois de setembro. Só lembrando que atualmente, né, eu tô lendo os mangás de One Piece, Black Clover, que é esse aqui da camiseta, Boruto, o Eden Zero. Tô tentando alcançar o Jujutsu, acabei lendo essa última luta porque eu tomei um spoiler esses dias. Também leio o My Hero Academia. Então por enquanto são esses, mas se vocês quiserem sugerir outros mangás, a gente pode ler também para eles entrarem na premiação nos próximos meses. Bom, vamos lá, primeira categoria de coadjuvante masculino. No mês de agosto foi o Sentomaru, de One Piece. Esse personagem que fazia muito tempo, né, que a gente não via. Ele foi introduzido no arco de Sabaody. Quem acompanha One Piece sabe que esse arco agora de Egghead tem muitos paralelos com Sabaody. E isso está sendo uma coisa ótima, né, para ver o quanto que a tripulação evoluiu de lá para cá. E especificamente falando do Sentomaru, é um personagem que é muito rico porque ele está servindo ao governo mundial, mas ao mesmo tempo ele quer proteger o Vegapunk, então é um personagem que está em conflito. E diferente do Kizaru, que ficou do lado do governo mundial, pelo menos até agora, o Sentomaru quebrou isso e foi pro lado do Luffy, né? Então está defendendo o Vegapunk, indo contra o governo, que é basicamente ir contra o trabalho dele, né? O cargo que ele tem. Um personagem interessante que teve lá o seu senso do que é certo, sendo maior do que a sua obediência a um cargo. No mês de setembro nós temos o Kuma, né, que é um personagem de One Piece também, que tá na história já há muito tempo, né, entrou em Thriller Bark, nem lembro que capítulo era isso, mas já faz muitos anos. É um personagem também que a gente tá esperando um flashback dele para entender melhor essa origem, né, um personagem que tem uma trajetória muito peculiar, porque era um rei e depois foi considerado um tirano, virou um Shichibukai, perdeu a consciência, virou meio que uma arma do governo. E tem toda a relação dele com a filha, né, com a Bonnie, que parece que ele está tentando reencontrar ela. Eu acredito que ele escalou, né, a Red Line para chegar ao outro lado, né, do Novo Mundo e para encontrar a Bonnie. Eu acredito que o Kuma em breve vai aparecer, vai dar as caras lá em Egghead. Na próxima categoria de coadjuvante feminina, nós temos para o mês de agosto a Himawari, que é uma personagem do mangá de Boruto, né? Para quem não sabe, ela é a irmã mais nova do Boruto. Boruto é para quem não acompanha, né, é a continuação do Naruto e o mangá ele teve um tempo de hiato entre a primeira parte dele e agora ele voltou de um time skip de alguns anos. Ele voltou no mês passado, né, com um capítulo bem interessante. Eu acredito que a história só tende a melhorar daqui pra frente. É legal como todo mundo se virou contra o Boruto, mas além da Sarada e da Sumire que ficaram do lado dele, a gente tem também a Himawari, né, que é a irmãzinha dele. Por mais que ela tenha também caído naquela lavagem cerebral, mas ela sabe que alguma coisa não tá certa ali. Então ela demonstrou que ela ainda tem no fundo uma coisa assim, né, de irmão, que ela ainda acredita nele, né, apesar de toda a vila estar contra ele. E no mês de setembro nós temos a Bonnie. A gente já falou de One Piece, né, obviamente. A gente já falou aqui do Kuma, podíamos deixar de falar da filha dele, a Bonnie, que é um grande mistério de One Piece, né, de que ela foi introduzida lá em Sabaody. A gente não sabe ainda, né, quantos anos ela tem direito, parece que ela tem uns 20 e poucos, mas
como ela tem aquele poder de aumentar e diminuir a idade, a gente não sabe. E recentemente está todo mundo referindo a ela como se ela fosse uma criança, então fica aí essa dúvida. Mas a Bonnie é uma personagem muito importante nesse arco de Egghead, e ela tem muitas conexões dentro do universo de One Piece, então todo mundo conhece ela, né? Além do Kuma, ela tem uma relação com o Vegapunk, que agora aparentemente se resolveu, e ela tem relação com alguns dos almirantes, né? Então a Akainu citou ela, a gente sabe que ele já poupou ela em outra oportunidade. O Kizaru também falou que não quer machucar ela. Então acho que é uma personagem que também vai ter um papel central nesse arco e daqui pra frente, essa saga final de One Piece. Bom, seguindo aqui, vamos aos protagonistas masculinos. Essa categoria é bem concorrida, né? Ainda mais porque, né, no Shonen a maioria dos protagonistas são masculinos, né? Então a gente tem, por exemplo, em Black Clover tem o Asta, né? O Yuno poderia entrar também como um co-protagonista ali. A gente tem o próprio Boruto, o Luffy, obviamente, Itadori em Jujutsu. São muitos protagonistas, né? O Deku, o Shiki, né, de Eden Zero. Teriam muitas opções. No mês de agosto, a minha escolha foi justamente do Asta, que é este daqui, né? Dessa camiseta do Black Clover. Porque o Asta, ele tá num patamar onde a gente vê que a história já tá caminhando pro final, e ele demonstra que ele é o cara que pode salvar todo mundo, né? Então, quando estão todos em apuros no reino, ele é o cara que dá pra contar, ele vai proteger os outros, né? Então, ele já chegou nesse nível de poder que ele, na prática, ele já é um guardião do reino, né? Só falta oficializar isso, ele realizando o sonho dele, né? De ser o Rei Mago. Também queria dar uma moral pra Black Clover, porque agora, né, o mangá virou a cada 3 meses, né, então vai ser difícil, né, de ter um outro capítulo, né, agora só em dezembro. E no mês de setembro eu tava pensando em apontar o Luffy aqui como protagonista, mas eu tenho que, né, abrir uma exceção, porque, né, a gente teve um grande momento ali em Jujutsu Kaisen, e, né, dá para considerar que ultimamente o Gojo vem sendo o protagonista, pelo menos nesses últimos capítulos, né, e até por tudo que aconteceu na luta dele contra o Sukuna, tem que dar uma moral, né, então vou colocar o Gojo como protagonista de setembro. E eu ainda estou esperando mais do Luffy em Egghead. Eu acho que ele ainda pode render mais. Eu acho que ele tá levando a pior aí nessa luta contra o Kizaru. Não que ele seja mais fraco, mas ele meio que tá sempre um passo atrás, assim, né? Então acho que ele precisa se concentrar mais, levar as coisas mais a sério, porque se o Kizaru quisesse, já poderia ter matado alguns colegas dele, né? A gente viu no capítulo aí o que ele fez com o Usopp aí. Se quisesse, o Usopp já poderia ter ido de Americanas, né? Agora a próxima categoria é de protagonistas femininas, que a gente não tem tantas opções, né, quanto nos masculinos, né, porque o shonen é um gênero de mangá em geral para jovens garotos, né, enfim, então acaba tendo mais protagonismo masculino. Mas nós ainda temos vários personagens interessantes que dá pra gente comentar aqui. Em agosto eu vou destacar a Sarada, né, que é do mangá de Boruto. Pra quem não sabe, é a filha do Sasuke com a Sakura. E ela é uma das poucas pessoas na vila que ficou ao lado do Boruto e mantém as suas convicções, até indo contra o novo Hokage, né, que é o Shikamaru. Ela demonstra muita força e como ela é obstinada, né. Acho que nesse caso puxou o pai dela bastante, né? O pai e a mãe também. E no mês de setembro nós temos a Rebecca de Eden Zero. Pra quem não conhece, né, Eden Zero é um mangá do Hiro Mashima, né, que é o mesmo criador de Fairy Tail. Tem uma pegada assim parecida, com muito aquela coisa da amizade, né, um grupo, né, de amigos, mas é bem diferente, né, na atmosfera, porque é uma história que se passa no espaço, né, uma coisa meio de piratas do espaço. Então tem até algumas referências do próprio One Piece, eu acho. Ultimamente, né, nesses últimos capítulos, a Rebecca tomou o protagonismo total, até mais do que o Shiki, porque ela estava numa luta direta ali contra Joker Helix, e ela conseguiu sair melhor, né, no final da história. Teve uma vitória importante aí para ela e para toda a equipe, né? Então, por mais que o Mashima pese muito lá no fanservice que ele, né, sempre coloca, mas, querendo ou não, ele coloca muitas personagens femininas e elas têm um protagonismo na trama que não dá pra negar. Agora, seguindo para a próxima categoria do melhor antagonista. Em agosto, o Kizaru, né, de One Piece, que é um personagem, né, o almirante da marinha. Ele já teve uma vitória muito importante, né, sobre os Chapéus de Palha lá atrás em Sabaody, né? A gente sabe que ele basicamente, né, humilhou todo mundo ali, né, quase matou o Zoro. E agora ele volta em Egghead, né, e o Luffy já fala logo que eles estão 100 vezes mais fortes do que eles eram antes.
mas ainda assim ele ainda está saindo muito bem, né? Melhor do que muita gente esperava, e ele ainda está dando muito trabalho para o Chapéu de Palha. A luta dele com o Luffy está sendo meio que pau a pau por enquanto, mas já teve várias vezes que ele poderia ter se livrado de alguns companheiros do Luffy se ele quisesse, né? Que aparentemente ele não está levando tão a sério. Mas o que eu particularmente acho bacana dessa história do Kizaru é que ele tá num conflito moral ali, né? Ele tá numa missão para matar o Vegapunk, que é um amigo dele, que ele não gostaria de estar nessa posição. Então ele meio que ele tá cumprindo ordens, mas ele não gostaria de estar fazendo aquilo. Eu fico pensando se em algum momento ele vai se questionar a ponto dele desistir dessa missão, de talvez ele fazer outra coisa, deixar o Vegapunk sair, deixar os Chapéus de Palha fugirem e questionar mesmo a posição dele dentro dessa engrenagem do governo mundial. Eu acho que o Kizaru é um personagem muito mais complexo do que muita gente tinha pensado, né? A gente achava que ele era só um cara que ficava de boa ali, meio devagar, assim, né? Parecia que estava sempre meio chapado, mas ele tem muitos conflitos ali internos que agora está começando a aparecer na história. E para o mês de setembro, eu poderia, né, colocar o Kizaru de novo, porque, né, ele está fazendo um papel muito importante em One Piece, nesse arco de Egghead, mas vou ter que, né, dar uma lembrança agora pro Sukuna, né, de Jujutsu Kaisen, porque afinal é um antagonista que cumpriu a missão dele ali, né, ele estava numa luta específica contra um oponente muito forte e ele conseguiu derrotar, conseguiu matar esse oponente. Então é um antagonista que foi bem sucedido na sua missão, o que a gente ainda não sabe se o Kizaru vai ser. Tem que dar essa lembrança aí pro Sukuna e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente em Jujutsu, né? Tô ainda alcançando, né, o mangá, eu tava só vendo o anime, mas agora ultimamente com uns spoilers que saíram na internet eu tive que acompanhar essa última luta aí, mas eu ainda tenho muita coisa pra trás para ficar em dia com Jujutsu. Então, para os próximos meses eu já vou estar por dentro de tudo aí. Por fim, chegamos aqui à última categoria, que é do melhor mangá do mês. E aqui, assim, por enquanto não tem muita discussão, porque eu acho que ninguém tá chegando muito perto. Agosto e setembro foi One Piece e eu acho difícil algum mangá tirar essa categoria deles. Não tem jeito, é uma criação de universo muito complexa, muitos personagens importantes, muitos grupos que se enfrentam, né? Você tem os piratas, o governo mundial, a marinha, o exército revolucionário, né? Muitas coisas em jogo ali. Ultimamente a gente teve muitas revelações sobre, né, como que é a estrutura lá em Marijoá. Então a gente teve, né, os Cavaleiros de Deus, não sei como é que é o nome disso em português, mas, né, os God's Knights, e toda a situação, né, política de One Piece que parece que vai eclodir numa grande guerra, né? Pelo que é falado, né, vai ser a maior guerra da história dos mangás shonen, né? Eu acho que essa saga final de One Piece, né, depois de um tempo lá do arco de Wano, que foi um pouquinho arrastado, mas quando terminou, quando eles começaram esse arco agora de Egghead, eles entraram num ritmo, o Oda entrou num ritmo de escrita muito bom, ele consegue cortar para vários lugares e a história não perde em nada, inclusive só ganha. A gente tem muito mais contexto do que está acontecendo no mundo inteiro. E é isso, vai ser difícil para os outros tirarem essa categoria de melhor mangá de One Piece. Vamos ver aí para os próximos meses. Então, galera, podem falar aí nos comentários o que vocês acharam, né, dessas nossas categorias, né, desse quadro novo que a gente colocou aqui no canal, né? Esse foi só o primeiro do Cinemangá, ele vai vir a cada 2 meses e aí no final do ano a gente faz, né, os melhores do ano para coroar aí os nossos campeões aí, os nossos favoritos. Se vocês têm outros mangás que querem sugerir para eu ler também e comentar aqui, podem falar nos comentários e a gente vai dar uma olhada assim, tá bom? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha para os amigos e é isso aí, tamo junto.